Olá, tudo bem com vocês? Pastor Carlos Júnior, obrigado por você estar comigo no meu, no seu, no nosso canal Querol Barra do Jucu. Eu quero te agradecer por você fazer deste canal um conteúdo bacana e tem evangelizado as pessoas, tem mostrado para os seus amigos. Olha, eu agradeço demais. Bom, você sabe dos nossos 4 passos, né? Primeiro você se inscreve, se ainda não é inscrito. Depois você dá o seu joinha, o seu like, ative o sininho, tudo gratuito, rapidinho, você faz com 3 segundos. E você compartilha, você comente, você dá a sua sugestão. É muito bacana ler os seus comentários, a gente procura sempre estar respondendo a todas as pessoas aqui do nosso canal. Que Deus abençoe você. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a palavra de domingo, vamos destrinchar estes versículos, né, de Mateus capítulo 12, e vamos falar um pouquinho sobre a questão do advento, sobre o nascimento do Senhor Jesus, ok? E é bem bacana quando a gente se interessa por isso. No advento, nós aumentamos a nossa antecipação pelo cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, quando a gente vai perceber e a gente vai viver, né, que o cordeiro viverá, o lobo viverá com o cordeiro e cada lágrima será enxuta. Bom, a volta de Jesus, ela é muito difundida no Velho Testamento, inclusive mais do que a primeira vinda. Na verdade, Jesus voltará mais uma vez. Ele não está voltando, ele vai voltar uma única vez, última vez, e ali você já sabe o que vai acontecer. Ele vai estar julgando todas as pessoas, os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, de todas as nações, tribos, línguas. Bom, aconteceu o primeiro advento, você sabe, aconteceu lá em Israel, e eu gostaria de ler com você sobre, junto contigo, eu queria que você então abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, verso do 1 ao verso de número 12. Está aí na sua telinha, olha, Mateus capítulo 2, verso do 1 ao verso de número 12. Eu quero estar lendo contigo, para que nós possamos estar destrinchando esta palavra, em nome do Senhor Jesus, uma palavra expositiva. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. Continuando, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas lhe apareceram. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram.
e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhes dádivas, como ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a terra por outro caminho. Muito bem. Bom, vamos analisar então o capítulo de número 2 de Mateus. Vamos analisar agora de uma maneira técnica, de uma maneira teológica. Vamos estar destrinchando, vamos estar tirando algumas dúvidas, tá certo? E vamos começar pelo versículo 1. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Bom, esse primeiro versículo aqui já fala do contexto histórico do nascimento do nosso Senhor. Sabemos que então que Jesus ele nasceu em Belém, tá certo? Uma cidade pequena, a cidade do rei Davi, era para se cumprir as escrituras. Jesus é parente direto de Davi, como Maria e José. Muitos me perguntam se era apenas José o parente de Davi. Não, era José e Maria, eles eram da mesma tribo, ok? Eles eram da mesma tribo e provavelmente até eles eram parentes, eles eram primos, né? Primos de segundo grau. José um pouco mais velho que Maria, com certeza José era mais velho que Maria, e Maria era provavelmente uma adolescente, né? Na época do casamento com José. Esse nascimento aconteceu no tempo do rei Herodes, como está descrito aqui. Mateus ele está explicando que foi no tempo do rei Herodes, né? E eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Esses magos não são duas interpretações. Nós podemos falar magos que vêm de mágica, magos, né, que vêm de magia e são mágicos, ok? Mas também nós podemos falar que esses magos, na língua caldeia, na língua persa, serão grandes. Acontece aqui que então nós vamos ver que são grandes, pessoas de poder, pessoas de posse, reis. Vieram do Oriente a Jerusalém. Vieram do Oriente, depende então de como você interpreta de quem escreveu. Mateus, nós não sabemos aonde que ele estava quando ele escreveu então o Evangelho segundo Mateus. Vieram do Oriente a Jerusalém. Há uns que falam que vieram da Caldeia, da Pérsia, ok? Da Babilônia, da Mesopotâmia. Outros já falam que eles vieram da Arábia. Aliás, existe uma grande corrente e eu também acredito que eles vieram da Arábia, tá certo? Eles vieram lá da Arábia. Impressionante isso, né? Como eles tinham conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns relatos, aliás, os pais da igreja falam que eles eram árabes, tá certo? Pelos presentes que eles tinham, tá? Os presentes que eles trouxeram são basicamente vindos da Arábia, ali na região do Iêmen. Então, eles provavelmente até voltaram por um outro caminho quando eles foram avisados por divina revelação. A verdade é que nós não sabemos nada a respeito desses magos, é muito pouco. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ele. Versículo de número 2. Aí na sua Bíblia você está acompanhando, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles estão fazendo uma pergunta. Eles vão até Jerusalém, então, para poder se informar sobre o nascimento. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, aqui já algumas traduções falam que onde está aquele que é recém-nascido rei dos judeus. Mas aqui a tradução está correta, que é a Almeida Corrigida e Fiel, né? Que está falando sobre apenas a palavra nascido. Por quê? Sem o prefixo, no caso, recém. Porque, na verdade, Jesus já tinha 2 anos de idade. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
Então eles viram a estrela, viram o objeto cósmico, eles viram, ou contemplaram, né? Eles eram astrônomos, para a profissão de hoje, astrônomos. Eles fizeram todo o mapeamento, com certeza, então eles devem ter buscado as profecias de vários povos e acharam então a profecia de Israel, na qual eles vão até Jerusalém, a capital, é evidente, né? E eles achavam que o rei estivesse nascendo dentro de um palácio. É normal isso, a interpretação deles. Só que lá eles encontram então Herodes, que não era o rei legítimo. Herodes era empossado por Roma, né? Herodes era um sociopata que estava no poder devido à política, né? Roma fatiou a região da Palestina e Herodes tomava conta daquela região. E o rei Herodes, versículo 3, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Bom, aí nós vamos entrar a primeira reação do Natal, que eu quero tratar com vocês, falando que essa estrela, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais, tá bom? E aqui você vai observar as 3 reações do Natal, do primeiro advento, e você vai ver a reação da perturbação do rei Herodes. Vocês vão observar que a palavra perturbou-se é a mesma palavra usada para o que aconteceu lá com Nabucodonosor em Daniel. Ele teve um sonho e ele também ficou perturbado. Bom, perturbou-se e toda Jerusalém com ele, uma mistura aqui de esperança e também de indiferença, de, alguém está querendo colocar areia na nossa farofa, né? Herodes fica perturbado. Esse é então o primeiro sentimento, a primeira reação que eu percebo então em relação à volta de Jesus, que também pode estar acontecendo hoje. E o que acontece? O que é para ficar perturbado? Qual é os sentimentos que rondam, que permeiam nos nossos corações? Bom, em primeiro lugar, Herodes era um cara que queria o poder. Em segundo, a autonomia. E em terceiro, o consumo. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje acerca da palavra de Deus. Nós estamos, infelizmente, vivendo um momento extremamente complicado em relação a todas essas coisas. Por exemplo, o poder. Nós sabemos que Herodes, ele era um sociopata. Ele era um sociopata porque ele matou a sua mulher, a sua mãe, os seus irmãos, seu irmão, seus filhos. Então, observe só o que está escrito lá em Lucas, capítulo 21, depois você vai estar lendo. Lucas, capítulo 21, verso de número 36, diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por estar dignos de todas estas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus está alertando os seus discípulos quanto à sua volta, de nós estarmos em pé. Precisamos estar atentos ao tudo que está acontecendo à nossa volta, ok? Bom, voltando lá, você vai observar então esses três aqui, esses três sentimentos, esses três que fazem as pessoas ficarem perturbadas. O poder, né? Herodes era um cara que queria o poder. Herodes era um cara que queria estar na frente de tudo. Isso tem também autonomia. Autonomia são todas as pessoas que não dependem de Deus, não querem depender de Deus, não dependem de alguém. Elas se acham totalmente autônomas, né? Totalmente independentes. E aí, no caso, o consumo também. Exatamente dentro dessa questão da característica do Natal, onde o Natal se transformou uma festa de consumo.
né, um feriado apenas comercial, onde as pessoas se reúnem e o comércio ganha, lucra, onde as pessoas dão presente, né? Exatamente muito parecido com o que aconteceu com Noé, o que aconteceu na época do Senhor Jesus também. Ali gera esse sentimento, né? Então você vai observar que ele se perturba. Por que ele se perturba? Porque ele entende que ele está por um fio, o reinado dele está por um fio. Ele fala, que história é essa? Que história é essa desse menino estar aqui? Bom, e aí no versículo de número 4, ele vai então chamar, versículo 4, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então, o que acontece? Quando ele se perturba, ele chama então a classe religiosa. Ele não chama a classe política, ele chama a classe religiosa. Ele chama os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Ele vai chamar os pastores, os padres, eles vão chamar os rabinos, ele chama então toda a casta religiosa, né? O politburo judaico da época, podemos brincar assim um pouquinho, né? Esse povo que realmente não tinha o mínimo quando eu falo até politburo, estou até fazendo uma brincadeira aqui, não me levem a mal, mas esses caras realmente estavam completamente adormecidos, né? E aí vocês vão ver o segundo sentimento, que está no versículo 5. E eles lhes disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, né? E aí nós vamos entrar no segundo sentimento, que é o sentimento dos líderes religiosos, da indiferença. E aí vocês vão observar observem, acompanhem comigo, que isso gera o quê? Tem um conhecimento correto. Eles vão citar Miqueias, eles vão citar o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2. Eles vão citar o texto de Miqueias, que você vai observar na sua Bíblia. E tu, Belém, Efratá, tu, Belém de Efratá, posto que é pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o governador em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, eles têm o conhecimento correto, eles têm o conhecimento da palavra de Deus. Muito o que está acontecendo hoje em nossos dias. Muitas pessoas têm o conhecimento correto, sabem de todas as escrituras, mas eles estão indiferentes. E aí vai gerar um novo sentimento, que é a descrença. Vai ter uma descrença onde eles não acreditam. Eles sabiam que o Messias ia nascer em Belém, sabiam disso, tá certo? Eles sabiam que viria realmente, os sinais estariam acontecendo, eles sabiam das profecias de Daniel, mas mesmo assim gera uma descrença e com isso uma acomodação. Por quê? Porque o projeto político, o projeto espiritual desses caras não era o projeto messiânico, era um projeto político. Esperar de um cara como Herodes que ele iria resolver todos os seus problemas, né? O projeto principal dessa turma não era um projeto messiânico, um projeto vindo do Cristo, mas um projeto de Herodes. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque esse espírito pode estar gerando em nós, e Jesus vai voltar e nós seremos, infelizmente, podemos ser pego de surpresa, não é verdade? Bom, continuando então, aí nós vamos observar que eles falam o texto de Miqueias, capítulo 5, verso de número 2, que você vai estar acompanhando com a sua Bíblia, e aí no versículo 7 diz, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Bom, ele perguntou isso por quê? Porque os magos, Jesus não estava nascendo naquele momento que eles chegaram a Jerusalém. Eles foram a Jerusalém
2 anos depois. Uma outra coisa que me chama muita atenção é: os magos não foram a Jerusalém para conhecer a cidade, eles foram para adorar a Jesus. Então, guarde isso no seu coração. Eles não foram a Jerusalém para poder conhecer, fazer um passeio turístico. Eles foram para Jerusalém atrás de Jesus. É o que acontece muito com as pessoas. As pessoas precisam ir à comunidade não para conhecer uma comunidade, mas para poder estar com Jesus, poder estar firme com Jesus. Tá certo? Muito bem. E aí ele vai perguntar quando foi. Por quê? Porque foi há 2 anos, cerca de 2 anos atrás. Como é que nós podemos falar isso, pastor? Através, infelizmente, houve um erro, né, de um cronologista que na Idade Medieval, que ele errou o nascimento, que foi corrigido bem depois, né? E aí Jesus ele nasceu provavelmente no ano 6 a.C., porque Herodes morreu no ano 4 a.C. Herodes morreu no dia de um eclipse, né? E ele morreu no ano 4 a.C. Então Jesus ele provavelmente nasceu no ano 6, tá certo? E aí Jesus já tinha no máximo 2 anos de idade, ele não tinha mais do que 2 anos aqui. Os magos nunca estiveram lá na manjedoura, eles nunca foram na manjedoura, eles estiveram 2 anos depois, tá certo? Por isso que Herodes então vai perguntar: quando foi exatamente acerca dos tempos? Eles falaram: 2 anos atrás, há 2 anos atrás. Bom, e então Herodes autoriza aqueles homens para ir a Belém, autorizando eles, enviando eles, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando acharmos, participe comigo, porque eu também quero ir lá adorar. Então você vai ver aqui uma mentira do cara que tem o poder, o sociopata. Você vai observar que ele vai usar isto para poder adorar, falar que vai adorar, mas uma falsa adoração. É o que acontece hoje com muitos políticos que se juntam à comunidade da fé apenas para poder tomar proveito próprio. Na verdade, ele não é isso. Ele não é crente, ele não tem planos com família, ele não respeita a família, ele não tem família, ele tem um outro espírito, não é o espírito do evangelho. Então, assim, ele se junta apenas para poder tomar proveito da situação. Mas, na verdade, todos nós estamos vendo, observando que o espírito que está por trás desse cara é um espírito de Herodes. E ele vai falar bem assim no versículo de número 8: vocês vão lá, verifiquem e me chamem, que eu quero lá adorar o menino também. Então você vai observar a mentira que Satanás ele usa, né? Mas enquanto que Satanás está vindo com o fubá, o nosso Deus já está com o bolo prontinho, com café, com queijinho, e Satanás ele quebra a cara mais uma vez. Bom, no versículo de número 9, nós vamos chegar aqui já na reta final: e, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Bom, aqui eu quero chamar a sua atenção para as 4 teorias, né? Que estrela é essa? Bom, para alguns é um cometa Halley, inclusive, que é o tempo ter passado, é aquele cometa que passa de 76 anos. A última vez que ele passou foi em 86, então já falta aí um tempinho ainda para ele poder estar passando aqui por nossa atmosfera, por o nosso sistema solar, e na Terra, ser visto aqui na Terra. O cometa Halley, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é a junção planetária de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes. Essa também é uma outra teoria que acontece, que também é muito plausível essa teoria. A terceira teoria estamos falando de anjos, porque estrela, na simbologia bíblica, estamos falando de anjos, né? Apocalipse fala muito sobre isso, e eu acredito que seja um anjo aqui, ou a quarta, que pode ter sido uma própria intervenção divina mesmo.
né? Mas eu acredito que seja um anjo. O anjo é identificado como uma estrela, ok? Porque o anjo, ele segue, como aconteceu lá em Israel, que tinha uma coluna de fogo que guiava eles à noite, né? Então eu acredito dessas quatro, nessa possibilidade do anjo, ok, gente? Aqui é uma intervenção divina, que é o poder sobrenatural da fé. E aí, eles chegando aonde estava o lugar onde estava o menino, aí versículo de número 10. E vendo eles, regozijaram-se muito com grande alegria. E aí nós vamos observar então a terceira reação ao Natal, que é a adoração. Existe a perturbação, existe a indiferença e existe a adoração. Qual desses três está gerando para você quando você ouve falar que o Senhor Jesus vai voltar, que Ele nasce no seu coração? Ok? Aí você vai observar no versículo 10 que gera uma grande alegria. O Senhor Jesus, Ele tem que trazer alegria para você, alegria para o seu coração, alegria para a sua vida, alegria para a sua casa, alegria para o seu lar, alegria em nome do Senhor Jesus, ok? E aí nós vamos continuar no versículo 11, que diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Esta aí é a segunda. Isso aí agora eu quero tratar com você aqui a prova que eles não foram lá na manjedoura. No versículo 11 está dizendo claramente: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. O menino estava no colo da sua mãe. Eles já estavam dentro de uma casa. Eles não estavam numa estrebaria, eles não estavam numa caverna, eles não estavam numa manjedoura. Isso não era à noite, ok? Então, vamos lá tomar muito cuidado quando a gente... Por que isso, pastor? Mas por que você está falando isso? Porque, infelizmente, eles infantilizam, eles romantizam o nascimento do nosso Senhor. O nosso Senhor, nós sabemos disso, né? A mulher, quando está para ganhar da luz, ela urina, ela defeca. O Senhor Jesus, ele nasceu em meio a fezes e urina de Maria, ok? Nós não podemos romantizar. Eles tiveram que sair de uma viagem muito difícil. A viagem durou 3 dias, né? Ela estava em estado adiantado de gravidez. A gente, infelizmente, a gente quer romantizar, a gente quer infantilizar, a gente quer trazer mitologias para o nascimento do nosso Criador, mas não foi assim. E aí, aqui está dizendo claramente que eles entram na casa, eles olham a casa e Maria está com o menino lá. E aí eles vão se prostrar e vão adorar, ok? Olha que interessante, vou colocar aqui de novo o slide para você observar, ó, alegria, adoração e obediência. Esse é o espírito que gera em nós quando nós deixamos Jesus nascer e acreditamos que a volta dele será uma volta triunfal, ok? E aí, olha só que impressionante, meus irmãos, eles vão abrir os seus tesouros e ofertam ouro, incenso e mirra. Interessante que, por causa desses 3 tesouros, todos acham que eram 3, né? Inclusive, eles até falam o nome desses caras, né? Falam o nome de 3 e tal. Mas observe, meus amigos, meus irmãos, que na verdade não são 3, né? Porque na verdade não tem como. Provavelmente eles vieram numa comitiva, uma comitiva com várias pessoas, talvez aí com até 300 pessoas. A grande questão são os presentes, porque representam 3 fatos sobre a vida de Jesus, né? Que eu quero tratar com vocês aqui, por gentileza. Deixa eu só voltar aqui.
E aí eu quero tratar com vocês o ouro, incenso e mirra teriam então todo um significado. O ouro, vem comigo, o ouro significa realeza, né? Ele é o rei. Os reis estão reverenciando o rei dos reis com ouro. O incenso é proveniente também da Arábia, né? E significa então a divindade, o incenso ele era utilizado na liturgia velho testamentária do Antigo Testamento como base, né? O incenso, a divindade, mostra a divindade de Cristo, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. A mirra vai ser então o unguento para a sua morte. Isso está também relacionado ao que está escrito lá em Salmos, capítulo 72. No Salmo 72 diz que, do 10 ao 14, diz assim, que os reis de Tarsis, olha só, e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Isso é uma profecia. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinam-se diante dele todos os reis e sirvam todas as nações. Esses 3 presentes, esses reis que foram até o Senhor Jesus, e aqui está dizendo claramente que são provenientes também da uma região da Arábia, da África, né? E representam a todas as pessoas do mundo inteiro. É o mover da graça de Deus. Olha que coisa impressionante. Quem testemunhou foram os pastores, uma turma sem prestígio nenhum para Israel, mas você vai observar que eles então vão... que coisa impressionante, né, irmãos? Eles vão adorar o Senhor, vindo de todos os lugares do mundo. E aí nos versículos 12 ao 14 continua, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm com quem os ajude. Isso é um papel do rei. Está lá em Salmo 72, 10 ao 14. Ele, no caso, ele é aquele que liberta, ele é o rei, né? No versículo 13, ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele é Deus. Olha, ok. E no versículo 14, ele os resgata da opressão e da violência, pois os seus olhos, a vida deles é preciosa. Então nós estamos falando de morte. Então Jesus ele vai morrer para poder salvar você da morte. Louvado seja Deus. Esse é o sentimento que tem que estar no seu coração, de alegria, de adoração e de obediência. O terceiro é a obediência, porque no versículo 12 diz que eles retornaram e, tendo sido advertidos em sonho, para não voltares a Herodes, retornaram à sua terra por um outro caminho. Ok? Bom, lá em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, diz que assim temos mais firmes a palavra dos profetas, e vocês farão bem se prestarem atenção, como uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Nós urgentemente precisamos nos atentar a como a gente está reagindo, as nossas reações em relação ao Senhor Jesus, ao nascimento dele e, claro, no tocante à sua volta. Bom, espero que você tenha sido ricamente abençoado por esse estudo, que Deus abençoe você poderosamente, a sua vida, a sua casa, que Deus possa fluir de maneira poderosa e sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Carlos Júnior, muito obrigado por sua companhia, obrigado por você estar comigo, e que Deus te abençoe, e seguimos em frente até o próximo estudo. Tchau, pessoal, fique na paz, paz seja convosco.